Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto que a gente estava falando na semana passada de parasitologia e da classificação dos tipos de parasitos, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre a área da eumitologia. A eumitologia, a gente sabe que ele é um ramo, né, da zoologia, que ele é responsável por fazer o estudo dos vermes, de uma forma geral, né, de todos os vermes. O estudo que é feito, ele é remetido, né, aos vermes que são reunidos sob filos de plateumitos ou ainda sob os asqueumitos. Então, a gente vai fazer, no caso, mais especificamente, os estudos dos parasitas, né? Dos parasitas de importância clínica que a gente pode citar aqui, a gente tem alguns deles como o Schistosoma amazone, as taêmias, as lombrigas, que no caso são os ascaris lumbricoides, dentre outros. Então, como a gente já falou, a eumitologia, ela apresenta em 3 filos, sendo 2 de importância médica, que são os plateumintos e os asceumintos. Em uma média aí de 20% da população mundial, ela esteja contaminada, né, por alguns tipos desses vermes, principalmente quando a gente fala em relação a vermes intestinais, como por exemplo os ascarídeos, né? Começando a falar então sobre as espécies, a gente tem que falar das espécies dos plateumintos, que eles têm conhecimento por sua morfologia, por ser vermes de morfologia chatos. Eles vão apresentar um corpo achatado, né? Porque eles têm uma ausência de eixo esqueleto. E eles também têm um aparelho digestivo ausente ou incompleto, dependendo da espécie, né? Alterna o desenvolvimento entre o ambiente e o hospedeiro. São heterocênicos. E a maioria das espécies são hermafroditas. Aqui a gente tem um exemplo de uma facílula hepática, que é um verme do sistema digestivo. Então, a gente vai começar a falar agora dos plateumintos. Os plateumintos, eles fazem parte dos esquistossomos, né? Que eles são da classe de Trematoba. Aqui a gente tem uma espécie do Schistosoma amazone, que é esse desenho aqui do lado. Na classe das Trematoba, os schistosomes, eles apresentam, né, sexos separados e eles são parasitas dos vasos sanguíneos de mamíferos e de aves. A transmissão desses vermes é feita através da penetração ativa na pele e na mucosa. No caso, o que faz a penetração são as pequenas cercárias, né, dos vermes. Eles vão penetrar nas regiões das pernas e dos pés. Por quê? Porque são as áreas, né, do corpo onde fica mais em contato com regiões, terrenos e águas contaminadas. A transmissão deles geralmente se dá quando se tem focos de peridomiciliares, né, que no caso são valas de irrigação de hortas, açudes e pequenos córregos, né? Então são os vermes que se habitam em água contaminada, e a transmissão deles se dá através de locais onde tem a irrigação dessas águas. Quando a gente fala da patologia, a patologia dos Schistosoma amazone, ela está ligada a vários fatores, né? E desses fatores a gente tem que colocar como a cepa do parasito, a carga parasitária que esse parasito carrega, no caso o número de ovos, né, que ele vai conseguir produzir, a idade desse parasita, o estado nutricional dele
e a resposta imunitária da pessoa. Então, a gente sabe tudo que é vírus e que questão de verminose, o sistema imunológico da pessoa que é contaminada conta muito. Se a pessoa tem um sistema imunológico bom, dependendo da situação, a chance desse verme não conseguir se desenvolver nesse organismo é grande. Se a pessoa tem um sistema imunológico baixo, debilitado, já vai ser ali um local de hospedagem perfeita, né, para essa espécie. A patogenia dela, ela vai ser diferente, né, de acordo com cada fase que esse hospedeiro vai apresentar. Quando a gente fala da fase cercária, é a fase em que vai se ter uma dermatite cercariana, né, que pode ser causada pela penetração das cercárias do Schistosoma amazônico. Essa dermatite, ela é caracterizada pela sensação de coceira, de comichão, de erupções cutâneas naquela região ali. E em seguida, dentro de um prazo de 24 horas, vai apresentar eritemas, edemas e dor naquele local. A outra fase é a fase do esquistossômulo, que é onde vai se causar lesões pulmonares durante o período de migração desse verme pelo tecido, né? Quando a gente fala dos vermes adultos, os vermes adultos vivos, né, quando eles estão vivos, eles não costumam causar lesões. Eles só vão utilizar ali o hospedeiro para fazer a absorção de ferro e de glicose daquele hospedeiro, né? Quando a gente fala dos vermes mortos, eles ainda podem causar algum dano ao hospedeiro, né? Porque eles podem acabar sendo levados pela corrente sanguínea para o organismo desse hospedeiro e pode chegar até o fígado, causando lesão no fígado. Em relação aos ovos, a esquistossomose amazônica, né? Ela é uma doença que ela decorre da resposta inflamatória, né? Em torno ali de onde está os ovos daquele parasita. Então, quando um pequeno número de ovos ele atinge a parte da luz intestinal, as lesões que eles vão causar são mínimas, porque existe ali uma reparação tecidual rápida, né? Quando a gente está falando de lesões mais graves, a gente fala das lesões quando os ovos eles atingem o fígado. Que quando eles atingem o fígado, eles começam a formar os granulomas, né? Os antígenos secretados, né, do interior do óvulo maduro, eles vão fazer o que? Eles vão atravessar os tecidos e vão acabar se disseminando, né, ali pela região de onde ele foi secretado, né? Aí os granulomas, eles vão apresentar algumas fases, né? Dessas fases, a gente pode falar da fase da necrose exudativa, que é quando vai ter o aparecimento de uma zona de necrose mesmo, né, em volta do óvulo, em volta de onde aquele óvulo tá ali. Essa fase de necrose, ela vai ter uma circundação pela exudação dos neutrófilos e dos eosinófilos, que vão tentar combater essa disseminação do óvulo ali, né? Logo depois vai vir a fase estacionária, que vai ter o início, né, vai ser quando vai começar o início da reparação da área necrosada ali. E depois vem a fase da cura ou fibrose. Nessa fase é quando o granuloma já endurecido, ele começa a ser denominado como nódulo. E esses granulomas eles vão apresentar em pontos isolados ou pontos difusos no intestino grosso ou no fígado. E por penúltimo, né, vem a fase aguda. A fase aguda, ela vai apresentar-se quando? Em cerca de 50 a 120 dias após a infecção.
Porque vai ter uma disseminação de muitos ovos, principalmente na parede do intestino. Vai ter várias áreas de necrose. Essas áreas elas vão provocar a formação de granulomas simultaneamente, vários granulomas, que vão acabar caracterizando a fase de toxemia. Que nessa fase a pessoa pode apresentar como doença aguda febre, que vai ser acompanhado de sudorese, calafrios, pode-se ter um emagrecimento, pode-se começar a apresentar fenômenos de processos alérgicos, diarreias, cólicas, leucocitose e com eosinofilia, porque o sistema imunológico tentando combater ali a disseminação, né, do xistosoma manzoni. Quando se não tratado, ela é uma doença que ela pode levar à morte. Só que na maioria das vezes, dos casos, a doença ela vai evoluir para a fase crônica e na fase crônica ela é uma evolução muito lenta e na maioria das vezes acaba sendo benigna, não chega a levar à morte. Traz-se algumas complicações, mas não a morte. Da fase crônica, a gente pode falar que é quando vai se apresentar aos exames clínicos algumas variações, né, grandes variações nos exames clínicos. E isso vai ter alterações em relação aos processos intestinais e também pode aparecer problemas hepáticos, né, como hepatointestinais e hepatoesplênicas. Em relação às complicações que ele pode trazer em algumas áreas do corpo, quando a gente fala no intestino, em muitos casos os pacientes eles vão apresentar dores abdominais, vão apresentar diarreias, que essas diarreias elas vão conter um muco sanguinolento, né? Quando a gente fala de casos mais graves, pode acontecer de ter uma fibrose na alça do reto sigmoide, que isso vai acabar levando à diminuição do peristaltismo intestinal e vai acabar causando constipação, né, mais frequente nesse paciente. Em relação ao fígado, quando a gente fala de complicações do fígado, a gente fala que inicialmente um dos primeiros problemas que se vai ter vai ser o aumento do fígado. Só que de acordo com que a doença ela vai se evoluindo e o número de óvulos que essa fêmea vai soltando, aí pode ter complicações mais graves, né, já no fígado. Numa fase mais avançada da doença, o fígado ele pode se tornar menor e ficar fibrosado. A obstrução da circulação pelos granulomas, né, vão acabar ocasionando hipertensão portal. Essa hipertensão, ela pode, com o tempo, acabar se agravando e causar, né, algumas doenças como a esplenomegalia, as varizes, as cistes, que no caso, a ciste é a mesma que aquela barriga d'água, né, quando a pessoa fica com aquela barrigona gigante. É um dos sintomas que pode ser causado pelo xistosoma manzoni. Sobre o diagnóstico clínico, é preciso levar em conta, né, a fase que a doença está, fazer uma anamnese desse paciente, observar os hábitos desse paciente em relação a cuidados de lavar a mão, em relação ao local onde vive, se tem contato com águas contaminadas. A partir daí, quando a gente passa pela parte de exame, a gente vai ter os parasitológicos, né, que vai ser a procura mesmo dos ovos dos parasitas nas fezes dos pacientes, né? Então, esse exame parasitológico, ele vai ser feito através da procura
em lâmina e microscópio. Então, no caso, para se fazer isso, a gente usa os métodos ou de sedimentação ou de centrifugação, que é onde a carga parasitária, né, dos óvulos elas se sedimentam, elas rebaixam e depois retira-se uma gota, coloca-se em lâmina e leva-se ao microscópio. Também outra opção é a biópsia, né, ou a raspagem da mucosa retal. Só que isso aí vai depender de ter uma equipe treinada, porque causa assim um desconforto, né, com o paciente quando vai se fazer a coleta. Tem a vantagem que a sensibilidade e a facilidade de se atestar, né, a comprovação do comprometimento por xistosoma é maior do que quando a gente faz análise das fezes por sedimentação, né? Existe também os testes imunológicos, né, que são reação intradérmica ou a intradermorreação. Nesse caso, ele é um teste alérgico, que ele vai se basear na medida da pápula, que é formada 15 minutos após a inoculação intradérmica de 0,5 ml do antígeno do verme adulto. Se existe a reação é positiva quando for a pápula formada, né, atinge ali uma área de 1 centímetro em crianças e de até 1,2 em adultos. A sensibilidade desse exame varia de 95% para homens maiores de 20 anos e 65% para mulheres. Também tem-se o teste de ELISA, que pode ser realizado. O teste de ELISA hoje ele é mais utilizado para diagnóstico que é indireto, no caso da esquistossomose, já que ele, depois que se tem a cura parasitária, né, ele acaba se dando negativo. O tratamento é feito através de drogas de controle, né, de contenção, que no caso a gente tem como, por exemplo, a oxamiquina e o praziquantel, os nomes. Que a gente tem a próxima espécie que a gente vai falar, que são as taimíase. Na família da taimíase a gente tem as taêmias sólios e as taêmias saginatas, que são as conhecidas como as solitárias, né? Elas são hospedeiros intermediários de suínos e bovinos, respectivamente. A taimíase é caracterizada pela presença de forma adulta no intestino delgado do homem. Apesar de ser conhecida, né, como solitária, normalmente as pessoas que estão infectadas por taimíase, elas têm mais de uma taímia no seu intestino. Quando a pessoa é infectada, ela pode ter alguns processos alérgicos ali, pode-se provocar uma hemorragia na mucosa, produz inflamações e existe a competição pelo alimento. O parasita ele vai competir com o hospedeiro para fazer a absorção das vitaminas daquele alimento, né? As manifestações clínicas, elas vão depender da localização e dos números dos parasitas. Então, se no seu estágio de desenvolvimento, né, a característica orgânica, e vai exatamente observar a característica orgânica do paciente, né? Elas podem atingir qualquer tecido, mas os mais importantes são os tecidos musculares e os tecidos neurais, né? O diagnóstico
é feito através dos exames parasitológicos, né? No caso, é feito proglotes e ovos nas fezes pelos métodos de rotineiro, então, no caso, pelo método de sedimentação. Quando é feito diagnóstico específico, é utilizado, é feita a tamização das fezes para recuperar e comparar os plogotes, né? Em relação ao diagnóstico clínico, em pacientes com TAMs é praticamente impossível se chegar a uma conclusão só pela anamnese. Quando a gente fala de exames imunológicos, a gente tem como o método mais utilizado é a detecção mesmo do anticorpo no soro. Isso se faz com o líquido cefalorraquidiano. Aí é realizada a reação enzimática utilizando os antígenos, né, purificados dos cistos, das TAMs. E essas proteínas purificadas são específicas, né, para se fazer a pesquisa dos cisticercos, no caso dos óvulos da TAM. O tratamento é feito com a utilização do praziquantal também, da mesma maneira que o tratamento dos esquistossomoses. Os ascarídeos, causados pelos ascaris lubricoides. A transmissão dos ascarídeos, eles podem ocorrer através da ingestão, né, de alimentos ou de águas contaminadas com ovos ou com as larvas infectantes. Quando a gente fala em relação às larvas, infecção de baixa intensidade, normalmente não vai se observar nenhuma alteração. Em infecções massivas, vai se encontrar lesões hepáticas e pulmonares. No fígado, a migração das formas larvais pode provocar alguns pequenos focos hemorrágicos e focos de necrose, que depois, com o tempo, também vai se tornar fibrosados. A migração das larvas nos alvéolos pulmonares, eles podem causar um quadro pneumônico, né? E quando se tem esse caso pneumônico aí, também no catarro do paciente pode conter algumas larvas dos helmintos. Quando a gente fala em relação aos vermes adultos, nas infecções de baixa intensidade, quando se tem aí de 3 a 4 vermes, os hospedeiros eles não vão ter nenhum tipo de reação. Já nas infecções de média intensidade ou nas massivas, que são acima de 30 vermes até mais de 100 vermes, os hospedeiros eles vão apresentar ações tóxicas, né, em relação ao verme. Eles vão ter uma ação exfoliativa, vai ter uma ação mecânica, que no caso vai causar uma irritação na parede intestinal. Vai se existir uma localização ectópica, que no caso vai ter, por ter uma grande carga dos parasitas, né? Ou se os vermes sofrerem alguma irritatividade, eles vão acabar se deslocando do seu ambiente natural e vão indo para outro local, e isso vai se causar alguns transtornos no hospedeiro. Quando a gente fala de casos graves, a gente tem aparecimento de apendicite focal. A gente vai ter um canal de colédoco, que no caso é causado pela obstrução do intestino, né? E também em casos de muito graves, a eliminação de vermes, né, pela boca, pelas narinas, pelo sistema urinário. O diagnóstico clínico, ele deve ser feito nas formas sintomáticas, né?
pela semelhança do quadro clínico com o dos outros parasitoses. Quando a gente fala um diagnóstico laboratorial, ele é feito pela pesquisa dos ovos nas fezes, né? Como as fêmeas elas liberam milhares de ovos por dia, não tem necessidade de fazer metodologia específica ou de metodologia de enriquecimento. Então, no caso, quando a gente fala das Ascaris lubricoides, não é preciso fazer aquele sistema de coleta de fezes, coleta um dia, solta um dia, coleta outro, para se conseguir pegar os óvulos. As fêmeas, elas liberam ovos todos os dias, então qualquer dia que se fizer a coleta vai se conseguir visualizar na lâmina, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um ovo fértil e aqui é propriamente dita a Ascaris lubricoides. O tratamento é feito através de algumas drogas que são específicas, né, para tratamento de verminoses, como o mebendazole e a ivermectina, que hoje em dia está sendo tão utilizada, né, em relação ao Covid também. Ancilostomose, mecatorose e larvas migrans. São as famílias dos ancilostomíades. Ancilostomose é a segunda eumitose mais comum em humanos depois das ascaridíase. Suas vias de transmissão: a infecção ocorre em proporção semelhante, como as larvas, elas penetram, né, por via oral ou por transmissão transcutânea. A infecção, ela costuma ser mais efetiva quando as larvas penetram por via oral. A patogenia que elas vão causar ela é determinada, né, pela etiologia primária e secundária. Então, no caso, na causa primária está relacionada com a migração das larvas e a implantação dos parasitas adultos no intestino delgado do hospedeiro. A causa secundária está relacionada com a permanência dos parasitas no intestino delgado. Os primeiros sintomas da ancilostomose são provocados pela penetração das larvas na pele, que essa penetração ela vai ter uma sensação de picada. Logo depois vai se aparecer prurido e um edema ali, que é resultante de um processo inflamatório que vai se causar ali. As larvas também podem provocar infecções secundárias, que no caso vai ser devido do carreamento, né, dos micro-organismos. As alterações pulmonares, nesse caso, são pouco comuns, mas pode ocorrer alguns casos aí de tosse por um período de longo ou curta duração. Apesar desses sintomas, né, o parasitismo intestinal, ele é o mais característico, né, das doenças dos ancilostomosos. No caso, eles vão apresentar dor epigástrica, vai se ter uma perda de apetite ou a diminuição do apetite, uma indigestão, cólica, indisposição, náuseas, vômitos e gases. E alguns casos mais graves, né, diarreia sanguinolenta e constipação. A gravidade do caso dessa patologia, ela está diretamente relacionada com o número de parasitas, né, que vai estar presente ali naquele hospedeiro. Então, a gente tem, por exemplo, a anemia, que ela é causada pela presença de grandes números de vermes adultos, né? E ela está diretamente também relacionada com o estado nutricional do paciente. Se o paciente já tem
uma deficiência nutricional ali, quando ele é contaminado com os ancilostosmoses, ele vai acabar desenvolvendo uma anemia aguda, porque o paciente já vai estar ali dividindo, né, os nutrientes que ele absorve com as verminoses. Diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através do anamnese com o paciente. Vai se fazer observação do estado clínico do paciente, né, com a sintomatologia que ele apresenta, né. Quando a gente fala em diagnóstico parasitológico, a gente está falando que a gente vai falar do exame direto das fezes. Esse exame direto ele pode ser utilizado tanto o método de sedimentação espontânea como o método de centrifugação. Esses métodos, eles não permitem que se diferencie o gênero e a espécie, né, dos ancilostomídeos. Por quê? Pois os óvulos deles, eles vão apresentar praticamente as mesmas morfologias, né, bem semelhante. Então, através da coprocultura, né, que vai se conseguir obter o diagnóstico específico de qual espécie de anciolistomídeos que a gente está falando, né? O tratamento é utilizado antialmintos e os benzimidazóis, né? Como as medicações que fazem para fazer esse tratamento, elas costumam causar alguns efeitos colaterais, é indicado que se faça o acompanhamento com um médico, né? E após o período de tratamento também é indicado fazer esses exames laboratoriais para se verificar o sistema, principalmente em relação à anemia desse paciente, se foi revertida, e também se teve a contenção, né, dos vermes. Próximo que a gente vai falar são as enterobíases, que no caso seu agente etiológico é o Enterobius vernicularis, famoso conhecido como oxiúris. O oxiúris, ele tem os seus ovos presentes nas poeiras ou em alimentos, né, que são atingidos pelos hospedeiros. Quando a transmissão ele é realizada através da contaminação, né, direta, onde ou a criança leva a mão à boca, a mão contaminada, né, ou acaba ingerindo algum alimento que contém ali os ovos. A patogenia, os sintomas que o oxiúris causa. Quando se tem contaminações leves, casos, pequenas quantidades, né, do verme, algumas vezes acaba se passando sem ter nenhum sintoma, acaba se passando despercebido. Mas dentro dos sintomas, o paciente ele vai apresentar bastante coceira, né, prurido anal, principalmente no período noturno. Claro que com coçar, dependendo da intensidade que se for feita, que tiver esse prurido, a pessoa vai coçar mais, vai acabar provocando, né, em algumas infecções secundárias, porque vai se causar uma lesão ali. Em alguns casos, volto a dizer, em relação à quantidade de infecção, pode-se ter também perda de sono e um aumento do sistema de nervosismo, né, de irritabilidade da pessoa.
O diagnóstico clínico, ele é feito através do relato do paciente, né, da coceira, do período noturno contínuo. Os exames laboratoriais, os exames, nesse caso, os exames de fezes, né, ele não vai conseguir a diagnóstico, né, para esse tipo de verminose. Então, o método mais indicado é o método da fita adesiva ou da fita gomada. No caso, o método da fita gomada vai fazer o quê? Vai se cortar um pedaço dessa fita, que vai de 8 a 10 centímetros da fita adesiva transparente. Coloca-se uma parte adesiva para fora, sobre um tubo de ensaio. Opõe-se várias vezes a fita na região perianal, colocando-se a fita na lâmina de vidro, como se fosse uma lamílula, e leva-se ao microscópio para examinar no aumento de 10 a 40 vezes. No caso, vai se ter como se fosse vai fazer um efeito de um velcro, né, que vai acabar puxando alguns verminhos para fora, igual quando a gente tem furúnculo não, tem, esqueci, berne, que se coloca aquele tampão em cima pro berne grudar e tirar, vai ser o mesmo sistema desse exame, tá, gente? As filaroses, elas são os vermes finos e delicados que parasitam o sistema circulatório linfático, tecido subcutâneo, cavidade peritoneal ou mesentério de vertebrado e necessita de um hospedeiro invertebrado. As filaroses, elas são filaroses linfáticas ou brancofitianas. Elas também são conhecidas, né, como a elefantíase, que no caso é na forma sintomática mais evoluída da doença. A parasitose, de grande importância de saúde pública, porque ela causa diversos tipos de doença e em diversas pacientes de maneiras diferentes, né? A transmissão, ela é feita unicamente através da picada do mosquito vetor. As manifestações que vai começar a aparecer nesse paciente, dependendo da situação, pode ser um quadro clínico assintomático, né? Os assintomáticos são aqueles que possuem as microfilárias no sangue e não vão apresentar sintomas. Na realidade, eles apresentam danos, né, no sistema linfático e renal. As manifestações agudas são a presença das linfadenites, né, que vai associado com febre e mal-estar. As manifestações crônicas vai se ter os linfedemas e a elefantíase. E essas lesões, elas são causadas, né, devido à ação irritativa, né, que o vírus provoca no organismo. O diagnóstico clínico, ele tem difícil diferenciação por causa das alterações que são provocadas, né, pelos agentes etiológicos. O diagnóstico laboratorial é feito a pesquisa das microfilarias no sangue periférico. No caso, é feito a coleta por punção digital de 20 a 100 unidades de sangue entre 22 e 23 horas, a 23 horas, né? Fazendo-se em seguida, né, a gota espessa. Aí, após 12 a 15 horas, faz-se a desemoglobinação, cora-se com o corante de higiência e leva-se ao microscópio para fazer o análise, né, da presença das microfilarias. Quando faz-se essas lâminas, né, é sempre bom a gente fazer mais de uma lâmina, 2 ou 3, para conseguir fazer uma comparação entre um e outro, né, para não ter aí um resultado falso negativo, né.
Também, como diagnóstico, a gente pode usar o método de concentração com a filtração do sangue em uma membrana de policarbonato, que vai ser de 3 a 5 milímetros de porosidade, no qual as amostras de até 10 ml de sangue, né, elas podem ser examinadas nesse caso. Também pode ser utilizado os testes imunológicos, como o de ELISA, apesar de não apresentar eficiência 100% comprovada nesses casos. O tratamento, ele é feito através de tentar combater o vetor, né, de tentar combater o mosquito que faz a transmissão. E é tratado, se no caso, os sintomas do paciente, né, não tem um tratamento específico. Bem, gente, por hoje é só. A gente terminou de falar sobre a introdução sobre cada tipo de verme. Semana que vem a gente vai a gente vai falar especificamente sobre os diagnósticos, né? Quais são os métodos utilizados, como que é feito a sedimentação, como que é feita a análise em lâmina, como que é feita a coragem dessas amostras para se chegar ao diagnóstico, ok? Por hoje é só, muito obrigada.